Você deve estar se perguntando daí, prof, teacher, pelo amor de Deus, como é que eu faço um roteiro de estudos? Como é que eu vou saber o que estudar, em que dia estudar, que técnica utilizar, que materiais, de onde eu vou tirar esses materiais? Ou ainda, eu já tenho os materiais que a teacher disponibilizou, né? Como é que eu organizo o meu estudo durante a semana? Então, vem comigo, vamos aprender isso agora. Vamos lá. Dar uma chegadinha aqui pro canto. Para ficar mais espaço, vocês não precisam me ver grande, eu não vou estar falando inglês, né? É bom vocês me verem grande para poder ver o bater da boca da pronúncia. Talvez você seja meu aluno de inglês ou de vários outros temas, assuntos, matérias. Isso aqui vai servir, né, para qualquer tipo de estudo, certo? Se você não viu ainda esse vídeo, outro vídeo, né? Eu indico que você veja o vídeo sobre método e técnicas de estudo para inglês, se você falando inglês, e método e técnicas de estudos em geral, tá? Eu venho aí nos últimos, não vou falar os últimos anos, que eu não sei que ano você vai estar vendo esse vídeo, mas eu venho aí estudando desde 2015. Na verdade, eu estudava antes, mas não de forma muito organizada, sistemática, compromissada. Mas desde 2015 eu estudo método e técnicas de estudo, leio livros, acompanho pessoas especialistas nessa área, comprovei muita coisa, né? Me usei de cobaia, comprovei muita coisa. Então, isso que a gente vai ver agora está baseado no que há de mais atual e assertivo para que você aprenda ou seja aprovado, né? Se você está montando esses estudos para ser aprovado em um concurso, Enem, vestibular, qualquer tipo de prova. Deixa eu liberar a tela para vocês. E nós temos aqui um lindo Excel, tá? Fica disponibilizado aí para vocês. Eu vou deixar os links aqui embaixo do Google Drive, né? Nesse vídeo, se você já é meu aluno, provavelmente você recebeu isso dentro de algum curso, ou lá pela plataforma, ou por e-mail, certo? Se você não conseguir baixar, me manda um e-mail aí. Então vamos lá. Cronograma / ciclo de estudos é o tema. Esse aqui em negrito em cima. Eu vou até aumentar o tamanho, tá? Da letra, que é o título. E tem gente que chama de cronograma de estudos, roteiro de estudos, ciclo de estudos, plano de estudos, planejamento de estudos, tudo é a mesma coisa. Você vai organizar o seu estudo. Tudo que a gente vai fazer na vida requer as fases de planejamento, organização, execução e controle, acompanhamento, né? Eu, como boa administradora que sou, para quem não sabe, minha primeira formação é em administração. Estou falando aí esses passos que o administrador lida no seu dia a dia e nós, enquanto administradores da própria vida, da própria carreira, dos próprios estudos, né, precisamos planejar, organizar, executar e controlar. Essa etapa aqui é uma etapa de planejamento e organização. Você vai organizar seu material de estudos, você vai planejar de que forma você vai estudar, certo? Para depois executar, estudar de fato e depois controlar, acompanhar, avaliar como você está estudando, o que está funcionando, o que não está funcionando, fazer os ajustes e voltar a planejar seus estudos e organizar, estudar de fato, que é executar, e continuar controlando, avaliando, analisando e replanejando. Entendido? Então vamos nessa. Esse modelinho é meu, eu vim aprimorando ao longo dos anos, tá? Então é importante você colocar que semana tá. Primeira coisa, você vai precisar de um calendário, seja ele do computador, seja ele impresso. Então você vai analisar quantas semanas eu tenho até a data da prova, certo? O que é altamente recomendado por todos os especialistas, não estude na semana da prova.
Pelo menos não estude de forma intensa nem compulsiva, obsessiva, tá? Você pode fazer uma leitura ou outra, mas não se cobre. A última semana é hora de você relaxar. Quanto mais você se cobra na última semana, as chances de você ficar ansioso, nervoso, dar branco, né, na hora da prova são altíssimas. Então, a última semana tem que ser mais leve, tanto de alimentação, fazer exercícios, lazer, descanso, relaxar, né? Passou uma moto, tá passando uma moto bem barulhenta aqui, espero que vocês não tenham ouvido tanto, né? E aí, você vai pegar o seu calendário e ver quantas semanas eu tenho. Você vai subtrair a última semana, tá? Altamente recomendado que seja um momento de descanso, lazer, relaxamento. E você vai contar quantas semanas tem, sobram, para você planejar esses estudos. Aqui nós temos um exemplo com semana 1, semana 2, semana 3, mas nós podemos ir até várias outras semanas, tá? Você só vai copiando e colando esse planejamento, alterando o nome dos temas. Observe que eu coloquei aqui tema 1, aula 1, tema 1, aula 2. Esse cronograma ele está específico para o inglês, mas ele pode ser adaptado para qualquer outra coisa. Em inglês, a gente vai pegar o tema 1 e estudar em 2 dias. O que eu vou fazer com esse tema 1? Eu vou falar aqui já já, ó. Cada atividade diferente que eu vou fazer com esses temas. No primeiro dia, no segundo dia, tá? Cada técnica e cada habilidade que eu vou fazer. Combinado? Então, olha só. Eu tenho aqui, no caso do inglês, eu vou estudar 2 dias o tema 1, 2 dias o tema 2. Essa semana ela está composta só de segunda a quinta, a sexta está livre. É outra coisa que você precisa analisar. Quais os dias da semana que eu tenho para estudar? Pode ser todos os dias, de segunda a sexta, ou no máximo de segunda a sábado. Lembra que eu falei que o descanso é importante, tem que descansar domingo. Se você preferir estudar domingo, escolha outro dia da semana para descansar, no sábado ou na quarta. Vai depender aí dos seus estudos, do seu trabalho, que dia você tem de folga, mas tire um dia dos 7 dias na semana ou 2 para não estudar, tá? Para não estudar de forma intensa. É preciso descanso. O cérebro, a mente precisa desse descanso, assim como precisa do descanso diário de dormir, tá? Não importa se vai ser 8 horas, se vai ser 6, se vai ser 7. Cada um aí vai achar sua quantidade de horas necessárias para descansar de fato e absorver tudo que aconteceu naquele dia, inclusive de conteúdo na sua mente. Então aqui está um cronograma de segunda a quinta, tá? Mas pode ser de segunda a sexta ou segunda a sábado. No inglês, como tem aqui, né? A gente vai usar um tema a cada 2 dias. Se a gente fosse estender isso, estenderíamos por mais 2 dias. Entraria aí um outro tema, sexta e sábado. Então, tema 1, segunda e terça. Tema 2, terça e quarta e quinta. Tema 3, sexta e sábado. Domingo, nada, tá? Domingo é relaxar, se divertir. Aí você quer manter contato com o inglês, mas sem intensidade, sem loucura, sem ficar muito focado nisso. Assiste uma série, ouve uma música, tá? Vai ver bobagens na internet em inglês, coisas mais tranquilas, né? Então vamos lá. Então aqui eu tenho a minha semana 1, eu vou estudar 2 temas na semana, 2 dias, outro 2 dias. Se não for inglês, né? Porque em inglês a gente vai estudar dessa forma aqui, vocês vão entender quando eu falar da técnica e da habilidade utilizada. Se for qualquer outro tema, você pode estudar dia a dia, um tema por dia, tá? Vocês vão observar nos estudos aí para concursos ou estudos da faculdade, ou seja lá o que for que você esteja estudando, que a depender do tema você consegue esgotar ali um dia. Às vezes em um dia você consegue estudar mais de um tema. Isso também vai depender de quantas horas por dia você tem. Aqui eu estou considerando o quê? Vamos contar aqui comigo, ó. 10 minutos, 25, 25, mais 20, 45 minutos por dia de estudos. Se você tiver mais tempo, você vai ter um plano de aula, né? Um cronograma de estudos personalizado para 2 horas, 3 horas, 4 horas,
4 horas e meia, estourando por dia 6 horas. Não é recomendado que você passe de 4 horas e meia por dia de estudos. Isso é loucura. Seu corpo não aguenta, sua mente não aguenta, tá? Mas se por acaso você resolver estender isso mais um pouco na teimosia, estenda no máximo até 6. E outra, é necessário que você faça intervalos, né? Isso foi dito nos vídeos de método e técnica de estudos. Faça intervalos de 5 ou 10 minutos a cada meia hora. 5 minutos a cada 25 minutos ou 10 minutos a cada 50 minutos. Se você fizer 5 blocos de estudos, você vai ter que descansar. 5 blocos de meia hora com 25 de atividade, 5 de descanso. Você vai fazer meia hora de descanso após 5 blocos. Se você fez 5 blocos de estudos com 50 minutos de atividade e 10 de descanso, você nem vai conseguir fazer 5. Faça 3. Descanse 1 hora para retomar esses estudos. 40 minutos, 45 minutos de descanso. Tá? Para de loucura aí, de obsessão. Se necessário for, vá fazer terapia. E quando eu falo isso, eu não tô querendo dar uma de melhor que vocês, não. Eu tô falando do meu caso pessoal mesmo, tá? Eu chegava a estudar 7 horas por dia, com a bunda na cadeira, esse tempo inteiro. Malmente ia ao banheiro, malmente me alimentava. Chegava no fim dessas 7 horas de estudo, minha mente estava explodindo. E eu surtei para parar em terapia por causa disso. Me cobrando demais. Então, se você tem uma crença de que você precisa colocar todo o seu esforço vital para estudar, de que você só vai alcançar o sucesso com o esforço total, para com isso agora, porque você vai surtar e você não vai alcançar o resultado, tá? É preciso equilibrar o esforço e o descanso, o agir e o recuar, tá? Equilíbrio, né? Acho que a gente veio aqui para esse mundo, para esse planeta, buscar o equilíbrio em todas as áreas da nossa vida. A gente precisa aprender a trabalhar, mas também a descansar. Quantas pessoas adoecem de tanto trabalhar, de tanto estudar? Muita gente, tá? Então, retomando aqui, já falei para vocês, divida os dias da semana, que tem um espacinho para você colocar a data, tá? É melhor até você colocar essa data manual de lápis, por isso que eu deixei sem digitar, porque vai depender de quando você começa a estudar. E aí eu tenho aqui, ó, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5. E os temas, número da aula, né? Ficou até redundante, dia 1, aula 1, óbvio. Né? Ah, não, é porque aqui, ó, tema 1, aula 1, tema 1, aula 2. Tema 2, aula 1, tema 2, aula 2. Pronto, entendi o que é que eu fiz aqui. Então, aqui os dias de estudos, né, a quantidade. E aqui, que aula é daquele referido tema, CA1, CA2, CA3. Então é importante também dividir o tema em quantidades de aulas. Às vezes um é suficiente, às vezes eu preciso de 3 aulas, tá? No caso do inglês, técnica e habilidade, ó, eu tenho aqui 4 quadros de técnica e habilidade. Então, primeira atividade, eu vou ler o texto, 10 minutos para ler o texto, reconhecer o texto. Não é ficar ali mastigando o texto, não. Eu vou ler o texto, né, corrido, 10 minutos. Depois eu vou usar uns 10 a 15 minutos, né, para ler o texto junto com o áudio. Eu vou ler o texto e ouvir o áudio. Em inglês é muito diferente. Isso aqui serve para inglês e para qualquer língua, tá, gente? Essas técnicas. Quem quiser estudar outra língua pode usar isso aqui também como base. Ouvir o áudio do texto e ler o texto vai fazer com que eu tenha uma conexão com aquela língua e entenda como funciona a pronúncia de forma intuitiva. Não é para você ficar pensando, não. Sua mente, seu cérebro sozinho vai fazer conexões de que certas palavras têm os sons parecidos, né? Certas sílabas são parecidas e você vai fazendo esse reconhecimento. O português é muito fácil, entre aspas, porque é uma das línguas mais difíceis do mundo de aprender, mas ele é muito fácil nesse sentido de que eu tenho as sílabas, né? Casa. O som é igual ao que eu escrevo, C-A-K, S-A, sa ou za, depende da palavra no português, né? Então, junto uma sílaba com a outra, o mesmo som é o som da escrita. No inglês isso não acontece, é diferente.
Então, por isso eu preciso estudar além do texto e ouvindo o áudio, eu preciso escutar mais em inglês para aprender. Então, feito isso, texto mais áudio, eu vou para a próxima fase. Eu vou pegar o texto, provavelmente eu já entendi algumas coisas, nem que seja palavras soltas. Eu vou pegar o texto e eu vou marcar a minoria. Se eu compreendi boa parte do texto, o que é que eu vou marcar? As palavras novas. Se eu não compreendi quase nada do texto, o que é que eu vou marcar? As palavras que eu já sei. Então, após a marcação, eu vou partir para a ação, né? Eu vou pegar essas palavras-chave, deixá-las lá, tentar entendê-las, tá? E eu vou montar novas frases com essas palavras, né? Com as palavras que eu não entendi, eu vou montar novas frases, porque as que eu já sei tá de boa. Eu pego 20 minutos e vou montar novas frases com aquelas palavras que, se eu não entendi, o último recurso é realmente traduzir atrás do tio Google, do Google Tradutor, né? Ou se você tiver qualquer dicionário aí em mãos, você vai procurar o que essa palavra significa e você vai montar novas frases com ela. Você pode também encontrar novas frases na internet, mas não deixe de escrever, de copiar, de entender, de compreender, porque já é comprovado que a gente aprende melhor escrevendo, tá? Encerrou o primeiro dia, ficou aí em torno de 45 minutos a 1 hora. Segundo dia de estudos, terça-feira, eu vou pegar o mesmo texto, o mesmo áudio. Eu vou pegar esse texto e vou fazer perguntas e respostas em inglês com ele. Isso aí também é interpretação de texto. Tá? E aí, o que tem lá dentro que eu posso extrair perguntas e respostas dentro do texto? Eu vou fazer isso durante 15 minutos. Encerrei, próxima etapa, conversação com script. Eu vou fazer um script de conversação ou eu vou pedir à professora, nesse caso aqui, se você só tem 10 minutos, você vai praticar. A professora vai te passar um script com essas perguntas e respostas do texto, tá? Para você falar como se estivesse perguntando e falar como se estivesse respondendo. Se você contratou a prof para te dar um coaching de idiomas que chama sessões individuais de conversação, nós vamos fazer isso juntos. Eu faço as perguntas, você responde, depois a gente inverte, você faz as perguntas e eu respondo. Assim você está compreendendo, entendendo, estando no papel de entrevistador, ou entrevistado, tá? E você vivendo uma situação dessa num país estrangeiro ou passando por uma entrevista para ir para um país estrangeiro, isso vai ficar bem melhor. E em 20 minutos, depois de tudo isso, depois que você entendeu tudo, o que aquele texto fala, qual é o tema, subtema, quais as possíveis perguntas, qual o resumo daquele texto, você vai preparar uma apresentação em 20 minutos nos slides, né? No PowerPoint ou qualquer outro aplicativo ou software de slides. E você vai preparar uma apresentação, você apresentando aquele tema. Dessa forma aqui, meus amores, vocês vão estar executando todas as habilidades. Ouvir, falar, ler, escrever, gramática, vocabulário, pronúncia e mais. Vai explodir a mente, né? Blow your mind, exploda a sua mente. Você vai estar ensinando e dramatizando quando você apresentar o tema. Olha que delícia! Não tem como você não aprender inglês assim. Você vai aprender inglês dessa forma, tá? Então, fica aí a dica. O que tem mais aqui? Além dessas habilidades todas e técnicas, matéria, assunto, você pode colocar o nome aqui do tema, tá? Eu coloquei só tema 1, tema 2. Você pode ter uma lista à parte só com os temas e suas numerações ou colocar aqui. Só que talvez não caiba para você imprimir. Então, é melhor ter dessa forma aqui, ter uma lista acessória só com os temas. Tema 1, conversação no aeroporto. Tema 2, conversação no supermercado. Tema 3, conversação no hotel. Um exemplo, tá? Isso eu tô falando em inglês. Pode ser aplicável a qualquer outro tema que você tenha aí, de português, de
algo específico para concurso da sua própria faculdade, tá? Então, tudo isso aqui devidamente explicado, nome da prof ou do prof. Por que é interessante ter um campo com o nome do professor? Nesse caso aqui, você vai estar estudando inglês só comigo, mas você pode estar estudando para concursos e ter feito playlists no YouTube, isso é muito legal, usei bastante, né? Playlists com aulas gratuitas maravilhosas, videoaulas que você acha no YouTube, e você precisa lembrar o nome do professor do assunto daquele dia. Você escreve aqui, ó, que maravilha, o nome do professor daquele determinado tema, ou daquela determinada matéria. Você pode estar estudando para português, informática, redação, você vai ter um professor para cada área, né? Ou então uma professora louca tipo eu que atua em algumas áreas, não em todas, tá? Mas eu atuo aí em uma boa português, redação, oratória, inglês, né? Dou minhas cacetadas, administração. E aqui o local que a atividade está hospedada. Se você é meu aluno do curso de inglês, vai estar lá tanto a videoaula, quanto o PDF, quanto o Word, tudo que a gente precisar, quanto áudio, quanto link, na Nutror, que é a plataforma de estudos da Eduz. A Eduz é uma empresa, né? A Eduz, mesmo o nome, é a empresa que vende cursos online, é um site, né? Tipo a Hotmart. E meus cursos são hospedados lá, os cursos de inglês, tá? Os outros em outras plataformas ou na Eduz, depende do curso. Então, no caso, você precisa também ter isso já em mãos. Qual é o local da atividade? Onde é que eu vou achar isso? Talvez você possa colocar aqui até links dentro do seu Excel. Olha que praticidade. Clicou, baixou, né? Certinho? E outra coisa que eu preciso lembrar, nossa, fugiu a mente agora. Eu ia falar alguma coisa para vocês desse planejamento de estudos, coisa e tal. Eu estava falando de onde os arquivos estão hospedados. Lembrei-me. Antes de você estudar, é importante que no dia anterior você deixe o seu material de estudo separado. Seja aberto no computador já, que você acordou, se cuidou, óbvio, tomou café, escovou seus dentes, sei lá, tomou seu banho ou vai tomar mais tarde. Se for de manhã, né? Você fez suas atividades, aí você vai parar para estudar, já está tudo abertinho no computador. Você não fica enrolando, procrastinando, procurando, se perdendo. Deixa aberto já à noite. O cabelo tá aqui teimoso. Deixa aberto já à noite. Se for algo escrito, algum material impresso, eu tenho alunos que gostam de imprimir meus PDFs, deixa já em cima da mesa separadinho, deixa a mesa já organizada, tudo limpinho, separado lá o caderno, o material impresso, caneta, lápis, corretivo, o que você for usar, né, para não dispersar. E eu gosto sempre de lembrar também, desative notificações. Deixa o celular longe de você. Se precisar estudar com o celular, desativa as notificações das redes sociais que você usa, do WhatsApp, do Instagram, do Facebook. Isso toma muito nossa atenção. Você às vezes está concentrado ali, aquilo corta o pensamento e já era estudo, tá bom? Então, olha só, me despeço, fico por aqui, né? Se você tiver dúvidas, você tem meu contato pessoal ou tem o meu e-mail aqui embaixo. Vai ser um prazer te ajudar, né? Aqui a professora Ticiane Carneiro, de Línguas, Redação, Oratória, ainda dou minhas cacetadas aí em outras coisas. Um grande prazer poder compartilhar o que aprendi na vida com você e aprender com você também. É para isso que a gente está aqui. Um beijo e tchau, tchau. Fui!